Olá, eu sou o professor André Luizatec e vamos dar sequência ao nosso curso de eletrostática. E nessa aula iremos falar de um assunto muito importante, que é a lei de Coulomb. E o que a lei de Coulomb fala? A lei de Coulomb é a lei que rege as forças elétricas entre cargas pontuais, ou seja, quando o tamanho dela for muito menor do que as distâncias entre as próprias cargas, ok? Então, entre carguinhas pontuais. Então, aqui vamos pegar duas cargas pontuais, ok? Eu vou pegar duas cargas de sinais opostos, ok? Vou pegar uma carga positiva, que eu vou chamar de Q2, eu vou pegar uma carga negativa, a qual eu vou chamar de Q1, ok? E elas se encontram a uma determinada distância, ok? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Aqui existe uma certa distância entre as duas cargas. Bom, quando nós falamos em força, nós temos que falar em módulo, em direção e sentido. Primeiro vamos falar em direção. A direção é a da reta que une as duas cargas. Então, por exemplo, se eu tivesse uma terceira carga localizada em um outro ponto qualquer, deixa eu pegar uma carga aqui, e eu querer estudar a força que existe entre a 1 e a 3, eu ligaria as duas através de uma reta e essa força teria essa direção, ok? Mas isso daqui não me interessa. Vamos estudar apenas a carga 1 e a carga 2. Então, nós sabemos que a força está nesta direção. Como são duas partículas de cargas de sinais diferentes, a força que aparece é uma força de atração, ok? Então, aqui aparece uma força e aqui aparece uma força. E se as cargas fossem de sinais iguais, ou duas positivas ou duas negativas? A seta seria para fora, né? Para cá e para cá. Beleza. Quem que é essa força aqui? Essa força é a força que a partícula 2 exerce na partícula 1. E que força que é essa daqui? É a força que a partícula 1 exerce na partícula 2. Beleza? Só que você conhece a terceira lei de Newton. E a terceira lei de Newton diz que toda ação provoca uma reação. Isso daqui é exatamente um par de ação e reação. Ou seja, eu posso afirmar que o módulo de F12 é exatamente igual ao módulo de F21. Isso aqui é a terceira lei de Newton, ok? Deixa eu escrever aqui. Maravilha. Bom, eu já falei em direção, que é a da reta, falei em sentido, que nesse caso é de atração, sinais iguais, repulsão, faltou discutir um módulo. Então, do que vai depender essa força? E todo mundo sabe que toda unidade de força, qualquer força, a unidade é Newton, né? Do que vai depender essa força? Essa força, ela depende de uma constante, e essa constante depende do meio. Por exemplo, o ar tem um valor, o vácuo tem outro, a água tem outro. Tá? Eu vou tirar um valorzinho de uma constante que você vai utilizar muito, que é a do vácuo. Tudo que é relativo ao vácuo, a gente coloca um zerinho aqui, tá? Então, K0 é a constante do zero. É a constante do vácuo. 9 vezes 10 a 9 Newton, metro quadrado, por Coulomb quadrado. Ok? Isso aqui é o valor da constante do vácuo. Então, deixa eu até escrever aqui, né? Vácuo. Do que mais vai depender? Pense o seguinte, quanto maior for o valor das cargas, maior será o valor dessa força. Sim, então vai depender do módulo de Q1, do módulo de Q2, já que eu estou calculando o módulo da força, ok? Então, direção e sentido eu estudo através da figura, mas no módulo a gente sempre coloca o módulo. Se for uma carga negativa e vale menos 2 microcoulomb, você vai colocar aqui 2 microcoulomb. Dividido pela distância entre as duas cargas. Só que essa distância está elevada ao quadrado.
Então, a lei de Coulomb, que é a força elétrica, é a constante, módulo de uma carga, módulo de outra, dividido pela distância elevado ao quadrado. Ok? Um outro ponto importante é o diagrama de força vezes tempo. Então, você pode montar um gráfico. Nesse gráfico, você tem a força, vou colocar aqui L de elétrica, pela distância. Vamos imaginar o seguinte, vamos pensar o seguinte, aqui é matemática, hein? Aqui, quanto menor a distância, o que acontece? Quando você diminui esse cara, esse daqui aumenta, eles são inversamente proporcionais. Entretanto, se você aumentar esse cara, você diminui esse daqui. Eles são inversamente proporcionais. Então, na hora de nós montarmos o gráfico, o que acontece? Quando você tem uma distância muito pequena, a força é muito grande. Então, eu vou colocar um ponto, por exemplo, aqui em cima. Bem em cima. Vou colocar um ponto aqui em cima. Distância pequenininha, força grande. Agora, se a sua distância for grande, a sua força será pequenininha. Esse gráfico aqui, ó, ele vai fazer uma curva aqui, ó, tá? Desse jeito aqui. E ele vai tendendo a zero. Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais bonito. Ele vai tendendo a zero. Essa curva aqui chama-se hipérbole. Hipérbole. Ok? Bom, essa daqui é a nossa aula sobre lei de Coulomb. No próximo vídeo, nós iremos resolver exercícios referentes a essa lei. Se você gostou da aula, clique aí no curtir, dê um curtir, compartilhe, comente, dê sugestões de exercício. E se você não é inscrito ainda, clique aqui, ó, aqui nesse FR, Física Retec, se inscreva. Ok? Muito obrigado, até a próxima.